Olá, este é o módulo de Gestão e Educação para a Saúde. Eu sou Rogéria Gomes da Silva, bacharel em enfermagem pela Universidade Federal de Campina Grande, especialista em gestão em saúde pela Universidade Estadual da Paraíba, em gestão da clínica nas regiões de saúde pelo Instituto de Ensino Sírio-Libanês e em docência do ensino superior pela Universidade Federal de Campina Grande. Sejam bem-vindos à nossa terceira aula. Fiquem à vontade. A aula de hoje tem por objetivo a Política Nacional de Educação em Saúde, PNES, e as responsabilidades da educação na saúde no Pacto pela Saúde. A Política Nacional de Educação Permanente em Saúde é a aprendizagem, é a política que traz a educação permanente como aprendizagem a partir dos desafios concretos no trabalho, buscando a qualificação das ações de saúde, onde o aprender e o ensinar se incorporam ao cotidiano das organizações e ao trabalho. Nós falamos na nossa primeira aula sobre as abordagens metodológicas da educação, do processo de ensino e aprendizagem. Então, aqui mais uma vez, eu convido vocês a vestirem aquela couraça de agente educador para mergulharmos nessa temática, tá? A educação permanente se configura também como um elemento inerente à implantação e qualificação das redes de atenção. Não é possível fazer mudanças significativas sem a mobilização e o envolvimento dos trabalhadores de saúde, uma vez que eles são a mola mestre de todo o Sistema Único de Saúde. Nós não temos como fazer uma modificação substancial no processo de educação permanente em saúde e, consequentemente, nas ações de saúde, desenvolvidas, sem a participação do início ao fim, desse processo, dos profissionais de saúde. A execução desse processo de educação é regionalizada e descentralizada pelos gestores estaduais e municipais, envolvendo escolas técnicas do SUS, escolas de saúde pública, instituições de ensino superior e Universidade Aberta do SUS. A Política Nacional de Educação Permanente em Saúde objetiva desenvolver ações de apoio à atenção à saúde e de educação permanente, visando a educação para o trabalho na perspectiva da melhoria da qualidade do atendimento, da ampliação do escopo de ações ofertadas e, por essas equipes, da mudança das práticas de atenção e da organização do processo de trabalho. Então, há ações voltadas desde a inclusão social e digital desses profissionais, a diminuição de riscos e agravos pelo deslocamento, a diminuição de custos com a remoção do paciente, a valorização e qualificação do profissional de saúde, como nós falamos na aula anterior, o estímulo e fixação do profissional em áreas remotas, a redução do isolamento dos profissionais de saúde e a melhoria na resolubilidade nos serviços de saúde. Um dos primeiros artifícios desse processo aconteceu a partir do programa Telesaúde Brasil. Oferta de atividade de 2008 a 2014. Durante esse período foram desenvolvidos 239.993 teleconsultorias, 2.108.080 telediagnósticos, 1.546.797 participações em processos de teleeducação, além de oferta de teleconsultoria por meio de plataformas nos 23 estados. Oferta também de teleconsultoria por meio do serviço telefônico, do número 0800 644 6543 para todo o território nacional. E aqui eu sugiro a vocês que, em um momento oportuno, entrem em contato através desse número, caso tenham alguma dúvida, sobre o serviço de saúde no qual estão inseridos, certo? Vocês vão ver que lá tem a orientação de profissionais a respeito de dúvidas, questionamentos ou dados também, tá bom? E aí a gente vê, o total de núcleos implantados são 46
E núcleos em implantação, até o ano de 2015, tínhamos 11 núcleos, certo? Como mostra o mapa aí da telinha de vocês. Nós temos também o Portal Saúde baseado em evidências, certo? Que em 2012, né, surgiu em parceria com o CAPES e o MEC. E em 2015, parceria entre a OPAS e a Organização Mundial de Saúde. E o Portal Saúde baseado em evidências é uma biblioteca eletrônica com conteúdo específico para profissionais de saúde. Sugiro também que vocês façam o acesso, certo, dessa biblioteca para conhecimento de todos os conteúdos que tem lá e posteriormente, né, caso sintam a curiosidade e ou a necessidade, estarem acessando aos conteúdos disponíveis na biblioteca. Os objetivos dela são fornecer acesso rápido ao conhecimento científico por meio de publicações atuais e sistematicamente revisadas, visando apoiar a prática clínica para a qualificação do cuidado. E incorporar a prática baseada em evidências no processo de trabalho dos profissionais, entendendo-a como importante movimento de mudança nas práticas assistenciais. É de suma importância a gente lembrar, né, que se eu tenho uma prática baseada em evidências científicas que confirmem e comprovem a eficácia, eu vou ter uma segurança maior enquanto profissional de aplicar ou de sugerir aquilo que eu estou acompanhando, né, para o meu usuário, para o meu grupo de usuários, de forma mais segura, né? Eu vou ter essa segurança para orientá-los a utilizar de tal recurso, certo? Porque tudo que vocês encontrarem nesse portal, ele já vai ser validado por bases científicas comprovadas, tá? E sistematicamente revisadas também. Então, a gente tem conteúdo bastante atualizado e contextualizado com o cenário nacional encontrado, tá, pessoal? E aí os recursos, né, disponíveis no portal são resumos, né, textos completos, artigos completos e resumos também, ferramentas de referência clínica, módulos de aprendizagem, calculadoras médicas, vídeos de aprendizagem e aplicativos móveis. Então, é uma base de dados bastante completa, certo? Já desde a sua implantação, já houveram mais de 80.900 usuários. Foi no ano de 2014, mais de cerca de 20 milhões de reais investidos nesse portal, certo? E há uma média de 260 mil acessos por ano do portal de saúde baseado em evidências, tá, gente? E aqui é a interface, e no finalzinho da tela a gente tem o link de acesso, tá, da página, que eu sugiro a vocês que façam uma visita, acessem os links, pesquisem as abas, tá, gente? Porque vocês vão ver quão rico é esse portal e quanto ele favorece a formação continuada de nós, né, nossa, na verdade, enquanto profissionais de saúde, tá bom? Aqui nós temos, né, no gráfico, uma média de acesso por estados, certo? Do ano de 2015, tá? É uma mídia social também voltada para profissionais de saúde pública, cuja proposta é promover, através da interatividade, a troca de relatos e de experiências e a educação permanente, mobilizando os atores no território como agente de mudança da qualidade de vida da população. E aí seguem alguns dados. Há uma média, né, no portal de 60 mil acessos mensais, 38 mil usuários cadastrados, 5 mil relatos de casos e experiências, 110 comunidades, além dos cursos de educação à distância disponíveis com acesso gratuito aos usuários que queiram adentrar, né, o portal e se vincular a ele, tá? Profissionais e trabalhadores técnicos de nível médio apresentam mais de 60% no setor saúde, constituindo-se importante e significativa parcela da ação laboral no interior dos serviços que compõem a complexa rede assistencial do SUS.
E as principais ações do portal voltadas para esses profissionais são a formação profissional, né, que nós bem sabemos e já vimos discutindo aqui algumas vezes, né, nas aulas passadas, que é de suma importância, né? A qualificação para o trabalho, nós sabemos que existem mudanças, né, dos profissionais nas áreas de trabalho com bastante frequência. E aí, uma vez inserido em um serviço novo, esse profissional ele pode estar se qualificando de acordo com seus novos desafios dentro do próprio portal Saúde Baseada em Evidências. Há também os processos de educação permanente em serviço e acesso ao ensino regular com vistas ao aumento da escolaridade. Dentre os objetivos também há a preocupação em ofertar cursos de formação e qualificação na área de saúde propriamente para os trabalhadores e profissionais do SUS, oportunizando também vagas à comunidade, né, aos leigos e leigas na nossa comunidade. E além de induzir a oferta de cursos de educação profissional técnica em saúde, por referência às necessidades derivadas das políticas, planos e programas de gestão em saúde, ampliando o acesso e a qualidade do cuidado. O objetivo maior é sempre esse, né? Ampliar o acesso e a qualidade ao cuidado, tá? Aí nós temos disponíveis, né, destinados dentro do território nacional, 40 escolas, uma federal, 33 estaduais e 6 municipais, como mostra o gráfico, tá? E dentro do portal, existem alguns cursos tidos como prioritários, que foram elencados de acordo com a necessidade encontrada no território e a necessidade dos chamados vazios assistenciais, certo? E esses cursos são técnico em vigilância em saúde, técnico em saúde bucal, técnico em radiologia, pós-técnico para radioterapia ou mamografia e técnicos, além de técnicos em biodiagnóstico, né, análises clínicas, citopatologia e hemoterapia, técnico em órtese e próteses, agentes comunitários de saúde, agentes de combate à endemia e formação pós-técnico para técnico de enfermagem, dentro das redes e programas prioritários. Então, todos esses cursos técnicos que foram elencados, não foram sugeridos aleatoriamente, tá, gente? Eles foram elencados com base nas necessidades encontradas mediante levantamento, mediante análise, né? E um planejamento para o desenvolvimento e formação de profissionais para atuarem principalmente nas áreas de maior carência desses profissionais, né? E de menor oferta na presença dos mesmos, tá bom? Água nossa de todas as aulas. E aí também, gente, as necessidades sociais em saúde e os desafios para o SUS encontrados, né, para a oferta desses cursos, dessas qualificações, de tudo que vocês vão encontrar no portal. Foram feitos com base na transição epidemiológica vivida, né, e nós estamos aqui vivendo um marco muito grande dessa transição epidemiológica diante da pandemia que vivemos, né? O envelhecimento da população, iniquidades em saúde em relação ao acesso e peso dos determinantes sociais, a fragmentação do cuidado, os desafios éticos e a autonomia, né, dos serviços de saúde, e a necessidade de garantir qualidade e eficiência, né, sempre levando em consideração os princípios norteadores do Sistema Único de Saúde, tá? E aí há, né, a questão do sistema de saúde, vem em processo de modificação em sua estrutura e no seu modelo assistencial, de acordo também com todos esses pontos citados, tá? A autorização de abertura baseada nas necessidades sociais, como eu disse, todos os cursos criados, eles são autorizados, né, e abertos de acordo com essa necessidade encontrada. O funcionamento dos cursos baseados nas novas DCN que fortalecem a atenção básica e médico generalista,
a ampliação da integração ensino-serviço, né, rede saúde, escola no SUS e contratos organizativos, o sistema integrado de avaliação, com avaliação de progresso no segundo, quarto e sexto anos, e a universalização do acesso à residência médica e mudança nos itinerários formativos, ampliando a formação da atenção básica, urgência, saúde mental e atenção domiciliar. O Brasil, só para vocês terem uma ideia, né, da qualificação médica profissional, o Brasil saiu de 374 mil médicos para 600 mil médicos desde a implantação dos programas até o ano de 2020, atingindo uma média de 2,7 médicos para cada 1.000 habitantes. Com isso, 11,5 mil novas vagas de graduação até o ano de 2017, 12.400 novas vagas de residência para formação de especialistas e a interiorização da formação, profissionais formados, habilitados, especializados, se destinando a locais de mais difícil acesso, aos interiores do estado, do nosso país, aliás, e de vários estados brasileiros, tá? Algumas ações em andamento e importante incremento para a formação para preceptores de graduação e residência, a formação em docência, o incentivo e a destinação de recursos também para a formação de docentes desses cursos, o mestrado profissional para docentes e preceptores e o mestrado acadêmico para pesquisa de elementos relacionados às qualificações da docência e a integração ensino-serviço. Existem também algumas ações em andamento, importante incremento com relação ao grande investimento na especialização, com aproximadamente 500 mil profissionais formandos em recursos do Ministério da Saúde. Então, houve também um grande incentivo da formação continuada desses profissionais e o acréscimo de mais um título à sua formação profissional. Formação voltadas para desenvolver competências para cuidado à saúde da população e necessidades dos serviços de saúde. E o desenvolvimento de sistema de formação e reconhecimento de competências para a atuação nos serviços, certo? Porque não adianta, como a gente vem falando aqui, receber o conhecimento, conseguir assimilar a sua realidade e não desenvolver a competência para atuação nos serviços. Então, esse é um ponto também muito importante dessa política, tá? E a ampliação dos investimentos em residências multiprofissionais e residências médicas, que esse é um tema da nossa próxima aula, tá? Já dando um spoiler. Aqui, pessoal, no gráfico, nós vimos a evolução do número total de bolsas de residência multiprofissional ofertadas pelo Ministério da Educação e Cultura e Ministério da Saúde. Então, nós podemos observar que a linhazinha azul, ela representa as bolsas ofertadas pelo MEC e a linha na cor vermelha pelo Ministério da Saúde. Então, o Ministério da Educação ele iniciou o investimento nessas bolsas, alguns anos antes, no ano de 2009, teve sua crescente ascensão, na distribuição e oferta dessas bolsas. Já o Ministério da Saúde iniciou a oferta dessas bolsas em paralelo ao Ministério da Educação a partir do ano de 2011, também ascendendo a ampliação do número de bolsas, chegando ao ano de 2014 com uma média de mais de 6.400 bolsas somadas entre o Ministério da Saúde e Ministério da Educação e Cultura, tá certo? Então, aí no ano de 2014 nós tivemos 6.575 bolsas ofertadas para profissionais que se submeteram a processos seletivos para ingressar na residência multiprofissional, tá bom? Qualificação da gestão do trabalho no SUS.
é um ponto muito abordado e investido, né, pelos serviços. Na aula anterior, nós falamos sobre um dos entraves das políticas de gerência municipal, estadual e federal, que era justamente gestores sem qualificação, né, ou com pouca formação para as atribuições lhe conferidas. Pensando nisso, o Ministério da Educação e Cultura e o Ministério da Saúde desenvolveram cursos, né, de qualificação de gestores excepcionalmente voltados para trabalho no SUS, certo? Uma vez que a maioria desses profissionais são indicados, né, por vínculos políticos e aí não cabe aos entes federativos maiores ou menores intervir nessa decisão, pensou-se na qualificação destes profissionais, certo? E aí foi uma formação de gestores, equipes e trabalhadores em gestão do trabalho, negociação coletiva, né? Com vistas à melhoria das condições de trabalho e saúde dos trabalhadores. Foi fruto de protocolos da Mesa Nacional de Negociação, certo? Voltados também para a gestão de conhecimento de experiências de sucesso. Então, experiências exitosas, elas servem como base para que políticas sejam programadas, replicadas, né, de acordo com a realidade de cada serviço. E o sistema de informação para planejamento, monitoramento e avaliação da força de trabalho no SUS também foi um tópico, né, um tópico presente nos cursos de qualificação de gestão do trabalho no SUS, tá? Houve também a questão de incentivos à inovação em práticas e projetos, certo? Incentivando o desenvolvimento, né, de projetos voltados para a ação em saúde. E aí, como exemplo, nós temos o Prêmio Inova SUS e o Laboratório de Inovação, que reconheceram as melhores propostas, os melhores projetos, né? E incentivaram financeiramente estes projetos, né? Certificaram todos eles, incentivaram financeiramente e deram destaque a esses projetos. A democratização das relações de trabalho em saúde, né? Projetos de fomento à democratização das relações de trabalho e apoio aos projetos de desprecarização dos trabalhadores. Assessoria técnica e financeira, com o objetivo de ampliar os espaços de negociação entre gestores e trabalhadores, com a instalação de mesas e implantação de protocolos. Lembrando, né, da baixa qualificação ou até ausência por parte de alguns gestores, então, essa assessoria técnica e financeira é de fundamental importância, uma vez que os gestores, eles podem buscar, né, podem ter acesso a essa assessoria a qualquer momento e diante de qualquer dúvida, tá? E a aprovação da Agenda Nacional do Trabalho Docente do SUS para melhoria nas condições de trabalho dos trabalhadores do SUS e promoção do diálogo social, igualdade de oportunidade e combate a todas as formas de discriminação no local de trabalho. Também dentro, né, de toda essa política de educação e do portal, encontramos programas de desprecarização das relações de trabalho, né, com a construção do programa de valorização, formação, regulação e qualificação das relações de trabalho dos agentes de saúde, o incentivo à implantação de carreiras no SUS, com projetos estabelecidos com estados, municípios e regiões, com repasses de recurso e apoio técnico para a implantação de carreiras públicas, além das discussões de todos esses projetos, né, e programas nos protocolos da Mesa Nacional de Negociação e, com tudo isso, a regularização do trabalho. Certo? E aí nós vemos aqui, agora, as responsabilidades da educação na saúde no Pacto pela Saúde e a Política Nacional de Educação na Saúde, tá? Só a aguinha nossa. Se analisarmos as políticas implantadas após o advento do SUS até 2002, observa-se que alguns programas buscaram reorientar as estratégias e os modos de cuidar, tratar e acompanhar a saúde individual e coletiva,
provocando importantes mudanças nas estratégias e modos de ensinar e aprender, entre as quais, destacam-se os polos de capacitação, formação e educação permanente em saúde da família, a interiorização do trabalho em saúde, as chamadas PITs, e o incentivo às mudanças curriculares nos cursos de graduação em medicina, o PROMED, a profissionalização dos trabalhadores na área de enfermagem, PROFAI, a qualificação de equipes gestoras do sistema e serviços de saúde, aperfeiçoamento de gestores, o desenvolvimento gerencial de unidades básicas de saúde, o GERUS, a especialização em gestores de sistemas de serviços de saúde, especialização de equipes gestoras, e o curso de formação de conselheiros de saúde e de agentes do Ministério Público para o fortalecimento do controle social no SUS. Vocês veem aqui que foi também investido em formação de agentes do controle externo, Porque muitas vezes esses agentes, eles questionavam algumas políticas ou algumas ações do Sistema Único de Saúde, até sem conhecer o porquê aquelas ações ou aquelas políticas estavam acontecendo. Então, foi-se necessário pensar em uma formação para esses agentes também compreenderem e serem aí um agente a somar, com as ações e as políticas e programas do Sistema Único de Saúde, tá, pessoal? Os polos de capacitação, formação e educação permanente em saúde da família, que é uma estratégia operacional instituída em dezembro de 1996 para adequação e desenvolvimento de competências e habilidades dos profissionais da equipe de saúde da família em 3 vertentes. E aí nós temos as vertentes relacionadas a um curto período, a curto prazo, que se trata das capacitações e educação permanente dos profissionais inseridos em equipe de saúde da família, e a médio e longo prazos, a formação na graduação, gerando reações no aparelho formador, articulando novas metodologias de ensino e de capacitação em serviços voltadas mais para a academia, Por isso aí a gente tem a médio e longo prazo, tá? Em relação às PITs, a política de interiorização ao trabalho em saúde, nós temos que foi implantado em 2001 com o objetivo de estimular de forma planejada a interiorização da força de trabalho em saúde para o fortalecimento da atenção primária em saúde de reconhecida carência, nas áreas de reconhecida carência socioeconômica e sanitária, utilizando a estratégia de saúde da família e promovendo a educação continuada em serviço como garantia de continuidade e sustentação do programa. Foram alocadas cerca de 300 equipes de saúde da família em 150 municípios de 16 regiões, de 16 estados, das regiões Norte, Nordeste, Centro-Oeste e Norte de Minas, atingindo uma população de mais de 1,5 milhão de habitantes. Através do PROMED, houve um incentivo às mudanças curriculares no curso de graduação em medicina. Foi um programa criado em 2001 como primeira iniciativa de implementação das então aprovadas diretrizes curriculares. O PROMED apoiou e sustentou 19 escolas médicas no processo de mudança curricular. Em 2005, inspirado no modelo PROMED, surge o Programa Nacional de Reorientação da Formação Profissional em Saúde, o PROSaúde, que nós veremos na nossa próxima aula. Esses programas promoveram uma aproximação entre as instituições formadoras e as ações e serviços do SUS, estimulando o fortalecimento do movimento por mudanças no processo de formação e ainda introduziram mudanças pontuais nos modelos hegemônicos de formação e de cuidado em saúde. Porém, continuaram trabalhando de forma desarticulada ou fragmentada e tiveram limitada capacidade de produzir impacto sobre as instituições formadoras, no sentido de alimentar os processos de mudança e promover alterações nas práticas dominantes no sistema de saúde, já que se manteve a lógica programática das ações
ou das profissões. Em 2003, o Ministério da Saúde cria a Secretaria de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde, que compõe a Política de Educação e Desenvolvimento para o SUS, Caminhos para a Educação Permanente em Saúde e Polos de Educação Permanente em Saúde, os PEPs. A partir de 2004, foram criados vários colegiados de gestão em educação permanente em saúde, que organizaram de formas distintas em todo o país e foram os elementos estruturais que deram origem aos polos de educação permanente em saúde, regulamentados por meio da portaria do governo do Ministério da Saúde, número 198 de 2004, sendo caracterizados como instâncias de articulação interinstitucional para promover mudanças nas práticas de saúde e de educação em saúde, funcionando como espaços para o estabelecimento do diálogo e da negociação entre os atores das ações e serviços do SUS e das instituições formadoras e como locus para identificação de necessidades e a construção de estratégias e políticas no campo da formação e do desenvolvimento. Se, de um lado, os polos de educação permanente em saúde levaram o debate sobre a educação permanente para as instâncias descentralizadas do SUS, com descentralização de recursos financeiros para definição de prioridades no âmbito local e regional, incorporando novos atores que estavam fora do processo, como instituições de ensino superior, trabalhadores de saúde e do controle social. Por outro lado, foram inúmeras as dificuldades para sua operacionalização, dentre elas, a falta de informação e comunicação sobre o processo entre os gestores das 3 esferas e o aparelho formador, mudanças na regra durante o processo, ausência de critérios pactuados para avaliar projetos, recentralização das decisões que até então haviam sido descentralizadas, a ausência de propostas e medidas para monitorar e avaliar o processo, inserção de novos agentes no processo sem clara definição de suas funções e relação com o sistema e com os gestores, e a baixa institucionalidade do processo. Ou seja, era um processo que tinha tudo para dar certo, né? No entanto, acabou perdendo um pouco da sua essência e da sua originalidade a partir do momento em que esses pontos, essas dificuldades foram surgindo e foram incorporadas a todas as etapas de operacionalização deste processo, tá, gente? Além disso, desde 2004, os gestores do SUS iniciaram um processo de discussão para a revisão do processo normativo do SUS. Em 2006, foram pactuadas as diretrizes operacionais do Pacto pela Vida, definidos em 3 dimensões: Pacto em Defesa do SUS, Pacto pela Vida e Pacto de Gestão, pela Portaria 399, de 22 de fevereiro de 2006. Em abril de 2006, a Portaria número 699 regulamentou as diretrizes operacionais do Pacto pela Vida e de Gestão, e a Portaria número 698 instituiu a nova forma de transferência dos recursos federais destinados ao custeio de ações e serviços de saúde em blocos de financiamento. Essa portaria foi substituída posteriormente pela Portaria número 204, de 29 de janeiro de 2007, abordada no volume financeiro de saúde. O Pacto pela Vida é constituído por um conjunto de compromissos sanitários expressos em objetivos e metas, derivados da análise da sustentação da situação de saúde da população e das prioridades definidas pelos governos federal, estadual e municipal. Então, dentro do Pacto pela Vida, nós temos os compromissos sanitários. No Pacto de Gestão, nós temos contemplados os princípios do SUS, previstos na Constituição Federal de 1988 e na Lei 8.080 de 1990, que define a responsabilidade sanitária de cada instância gestora do SUS,
e estabelece as diretrizes para a gestão do SUS, com ênfase na descentralização, regionalização, financiamento, programação pactuada integrada, regulação, participação e controle social, planejamento, gestão do trabalho e educação na saúde. As diretrizes para a educação na saúde definidas no Pacto pela Saúde são: avançar na implantação da Política Nacional de Educação Permanente por meio da compreensão dos conceitos de formação e educação permanente para adequá-la às distintas lógicas e especificidades, considerar a educação permanente parte essencial de uma política de formação e desenvolvimento dos trabalhadores para a qualificação do SUS e que comporta a adoção de diferentes metodologias e técnicas de ensino-aprendizagem inovadoras, dentre outras, além de considerar a Política Nacional de Educação Permanente em Saúde uma estratégia do SUS para a formação e desenvolvimento de trabalhadores para o setor, tendo como orientação os princípios da educação permanente, e assumir o compromisso de discutir e avaliar os processos e desdobramentos da implementação da Política Nacional de Educação Permanente para ajustes necessários, atualizando-a conforme as experiências em implementação, assegurando a inserção dos municípios e estados nesse processo. Há também a preocupação em buscar a revisão da normatização vigente que institui a Política Nacional de Educação Permanente em Saúde, contemplando a consequente e efetiva descentralização das atividades de planejamento, monitoramento, avaliação e execução orçamentária da educação permanente para o trabalho no SUS. Centrar também o planejamento, programação e acompanhamento das atividades educativas e consequente alocação de recursos na lógica de fortalecimento e qualificação do SUS e atendimento das necessidades sociais em saúde. E, por fim, considerar que a proposição de ações e formação e desenvolvimento dos profissionais de saúde para atender às necessidades do SUS deve ser produto de cooperação técnica e aqui não fruto de uma ação individualizada, certo? Articulação e diálogo entre os gestores das 3 esferas de governo, as instituições de ensino, os serviços de controle social e podem contemplar também ações no campo da formação e do trabalho. Então, é a ação conjunta de todas essas representações sociais, políticas e de gestão que vão fazer com que as diretrizes para a política de educação em saúde, definidas no Pacto pela Saúde, sejam efetivadas, tá? E aqui, gente, nós começamos a ver agora as responsabilidades dos municípios, né, de cada ente federativo, na educação na saúde definida no Pacto de Gestão, certo? Em relação aos municípios, nós temos que, como responsabilidade aos municípios, cabe formular e promover a gestão da educação permanente em saúde e processos relativos à mesma, orientados pela integralidade da atenção à saúde, criando, quando for o caso, estruturas de coordenação e de execução da política de formação e desenvolvimento, participando no seu financiamento. Promover diretamente ou em cooperação com o Estado, com os municípios da sua região e com a União, processos conjuntos de educação permanente em saúde. Apoiar e promover a aproximação dos movimentos de educação popular em saúde na formação dos profissionais de saúde, em consonância com as necessidades sociais em saúde. Incentivar junto à rede de ensino, no âmbito municipal, a realização de ações educativas e de conhecimento do SUS. As responsabilidades a seguir serão atribuídas de acordo com o pactuado e ou com a complexidade da rede de serviço localizada no território municipal. Articular e cooperar com a construção e implementação de iniciativas políticas e práticas para a mudança na graduação das profissões de saúde, de acordo com as diretrizes do SUS.
Promover e articular junto às escolas técnicas de saúde uma nova orientação para a formação de profissionais técnicos para o SUS, diversificando os campos de aprendizagem. E as responsabilidades, né, agora dos estados na educação na saúde, definida pelo Pacto de Gestão. Nós vimos até então as responsabilidades municipais, tá, gente? A gente passa agora a ver as responsabilidades estaduais. Formular e promover e apoiar a gestão da educação permanente em saúde e processos relativos à mesma no âmbito estadual. Promover a integração de todos os processos de capacitação e desenvolvimento de recursos humanos à política de educação permanente no âmbito da gestão estadual do SUS. Apoiar e fortalecer a articulação com os municípios e entre os mesmos para o processo de educação e desenvolvimento de trabalhadores para o SUS. Articular o processo de vinculação dos municípios às referências para o seu processo de formação e desenvolvimento. Articular e participar das políticas regulatórias e de indução de mudanças no campo da graduação e da especialização das políticas de saúde. Articular e pactuar com o sistema estadual de educação, processos de formação de acordo com as necessidades do SUS, cooperando com os demais gestores para o processo da mesma direção. E desenvolver ações e estruturas formais de educação técnica em saúde com capacidade de execução descentralizada no âmbito estadual. Vocês veem que dentro das responsabilidades do Estado, há fortemente a articulação, né? Então, os municípios criam de acordo com as suas realidades e ao Estado cabe a articulação com outros entes federativos que se faça necessário. Então, aí entra a questão da cooperação, né, de todas as esferas. Em relação ao Distrito Federal, né, nós temos, de acordo com o definido no Pacto, as seguintes atribuições. Formular e promover a gestão da educação permanente em saúde e processos relativos à mesma, orientados pela integralidade da atenção à saúde, criando, quando for o caso, estruturas de cooperação e de execução da política de formação e desenvolvimento, participando no seu financiamento, inclusive. Promovendo a integração de todos os processos de capacitação e desenvolvimento de recursos humanos à política de educação permanente. Articular e participar das políticas regulatórias e de indução de mudanças no campo da graduação e da especialização das profissões de saúde. Articular e cooperar com a construção e implementação de iniciativas políticas e práticas para a mudança na graduação das profissões de saúde, de acordo com as diretrizes do SUS. Articular e pactuar com o Sistema Estadual de Educação processos de formação de acordo com as necessidades do SUS, cooperando com os demais gestores para processos na mesma direção. E desenvolver ações e estruturas formais de educação técnica em saúde com capacidade de execução descentralizadas no âmbito do Distrito Federal. Além de promover e articular junto às escolas técnicas de saúde uma nova orientação para a formação de profissionais técnicos para o SUS, diversificando os campos de aprendizagem. Apoiar e promover a aproximação dos movimentos de educação popular em saúde, da formação dos profissionais de saúde, em consonância com as necessidades sociais em saúde, e incentivar junto à rede de ensino a realização de ações educativas de conhecimento do SUS. E aí, por fim, a gente tem as responsabilidades da União em todo esse processo, né, definido no Pacto de Gestão. Formular, promover e pactuar políticas de educação permanente em saúde, apoiando técnica e financeiramente estados e municípios no seu desenvolvimento. Promover a integração de todos os processos de capacitação e desenvolvimento de recursos humanos à política de educação permanente no âmbito da gestão nacional do SUS. Propor e pactuar políticas regulatórias no campo da graduação e da especialização das profissões de saúde. Articular e propor políticas de indução de mudanças na graduação das profissões de saúde. E propor e pactuar com o Sistema Federal de Educação
processos de formação de acordo com as necessidades do SUS, articulando os demais gestores na mesma direção, certo? Vocês podem observar, gente, que algumas das responsabilidades são comuns às 3 esferas de governo, né? E incluindo também ao Distrito Federal de modo particular, certo? Isso se dá para que se fique bem claro que existem responsabilidades que são, sim, oriundas de todos e não apenas de uma entidade federativa em questão. A portaria número 1996 de 2007 definiu suas atribuições no âmbito da educação permanente em saúde. Construir coletivamente e definir o plano de atenção regional de educação permanente em saúde para a região, a partir das diretrizes nacionais, estaduais e municipais da sua área de abrangência, para a educação na saúde, nos termos de compromisso de gestão dos entes federados participantes, do pactuado na Comissão Intergestores Bipartite, né, a CIB, e das necessidades de formação e desenvolvimento dos trabalhadores de saúde. Submeter o Plano Regional de Educação Permanente em Saúde à Comissão Intergestora Bipartite, né, para homologação. Pactuar a gestão de serviço dos recursos financeiros no âmbito regional, que poderá ser realizada pelo Estado, pelo Distrito Federal e por um ou mais municípios de sua área de abrangência. Incentivar e promover a participação nas comissões de integração ensino-serviço dos gestores, dos serviços de saúde, das instituições que atuam na área de formação e desenvolvimento de pessoal para o setor saúde, dos trabalhadores de saúde, dos movimentos sociais e dos conselhos de saúde na sua área de abrangência. Além de acompanhar, monitorar e avaliar as ações estratégicas de educação em saúde implementadas na região e avaliar periodicamente a composição, a dimensão e o trabalho das comissões de integração ensino-serviço e propor alterações sempre que necessário. As comissões permanentes de integração ensino-serviço, CIES, são instâncias colegiadas que servem para a articulação, o diálogo e a negociação e a pactuação interinstitucional. São também espaços em que atores de diversas origens encontram-se e pensam as questões da educação permanente em saúde na sua região, identificando as necessidades e propondo políticas e estratégias no campo da formação e desenvolvimento, sempre buscando melhorar a qualidade da gestão, aperfeiçoando sempre a sua atenção. Os participantes das CIEs são os gestores de saúde municipais, estaduais e do Distrito Federal, e ainda, conforme as especificidades de cada região, os gestores estaduais e municipais de educação e ou representantes, os trabalhadores do SUS e ou entidades representativas, as instituições de ensino, concursos na área de saúde, por meio de seus distintos segmentos, e os movimentos sociais ligados à gestão de políticas públicas de saúde e do controle social no SUS. As comissões permanentes de integração em ensino-serviço, né, as CIEs, têm como atribuições apoiar e cooperar tecnicamente com os colegiados de gestão regional para a construção dos planos regionais de educação permanente em saúde da sua área de abrangência, articular instituições para propor de forma coordenada estratégias de intervenção no campo da formação e desenvolvimento dos trabalhadores à luz dos conceitos e princípios da educação permanente em saúde, da legislação vigente e do Plano Regional para a Educação Permanente em Saúde, além do estabelecido nos anexos, né, da portaria que orienta toda a criação. Tem também como atribuição incentivar a adesão cooperativa e solidária de instituições de formação e desenvolvimento dos trabalhadores de saúde aos princípios, à condução e desenvolvimento da educação permanente em saúde, ampliando assim a capacidade pedagógica em toda a rede de saúde e educação. Tem também como atribuição
contribuir com o acompanhamento, monitoramento e avaliação das ações e estratégias de educação permanente em saúde implementadas. E apoiar e cooperar com os gestores na discussão sobre a educação permanente em saúde, na proposição de intervenções nesse campo, e no planejamento e desenvolvimento de ações que contribuam para o cumprimento das responsabilidades assumidas nos respectivos termos de compromisso de gestão. A Portaria do Ministério da Saúde de 1996, número 1996, definiu também as atribuições dos Conselhos Estaduais de Saúde no âmbito da educação permanente em saúde, que são: definir as diretrizes da política estadual e do Distrito Federal de Educação Permanente em Saúde, aprovar a política e o plano de educação permanente em saúde estadual e do Distrito Federal, que deverão fazer parte do Plano de Saúde Estadual do Distrito Federal, e acompanhar e avaliar a execução do Plano de Educação Permanente em Saúde e os critérios e valores para o financiamento do PNEPS. A implantação da política de educação permanente tem possibilitado, até o momento, alguns avanços importantes, entre os quais a gente destaca a articulação da educação permanente no Pacto pela Saúde e o processo de regionalização, a definição mais clara do papel das Secretarias de Estado da Saúde na política de educação permanente, planos de educação permanente elaborados com base na necessidade dos serviços, que a gente já deixou bastante claro que se não for elaborado desta forma, ele tende a incorrer no erro, impactando nas necessidades reais dos serviços de saúde, a elaboração de projetos com base em uma lógica ascendente e de forma colegiada, a regularidade do financiamento das ações de educação permanente, considerando que o orçamento é previsto anualmente, e maior protagonismo dos serviços de saúde, visto que os projetos estão baseados em diagnósticos de necessidades reais, sem que haja diminuição da contribuição das instituições de ensino. Com isso, nós concluímos que as dificuldades relativas à execução dos recursos persistem em muitos estados e municípios. A gestão financeira da educação permanente, por se tratar de área com muitas especificidades e peculiaridades às quais não estão afeitos os gestores do SUS, apresentam dificuldades recorrentes para a administração da saúde estadual e municipal devido à diversidade de interpretações das normas no âmbito da administração pública descentralizada. Espero que vocês tenham gostado. Essas foram as principais referências utilizadas na aula de hoje. Aguardo vocês na próxima aula e até lá. Tchau, tchau.